Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a doença de Parkinson ou mal de Parkinson, né? E essa aula ela é uma extensão das outras aulas que a gente falou sobre músculo e sobre a parte neurológica. É uma doença que acontece no cérebro, então pode ser que tenha alguns termos que a gente fale que vai remeter à nossa última aula sobre neuro. Tá? Então, se não assistiu essa aula ainda, assista a aula anterior e depois parte para esse vídeo aqui. Então, quem foi Parkinson? Né? A doença ela foi descoberta por James Parkinson. Parkinson nasceu em 1755. Ele que estudou medicina, mas ele não era só médico, ele era paleontólogo também. E não ficou só nessa área, né, de medicina. Ele fez vários outros estudos. Ele, quando estudava medicina, ele também era ativista. Então ele se inspirou na Revolução Francesa e pedia mudanças na política e na sociedade britânica. Essas mudanças ele pedia a participação da população no parlamento e o voto universal, ou seja, que todos pudessem ter o direito de votar. Ele, que nessa época escreveu um artigo intitulado Um ensaio sobre a paralisia agitante, que é o que a gente conhece hoje como Parkinson, mas naquela época ele não tinha métodos para fazer pesquisa ainda, ou tinha e não se sabia, né? E ele analisou 6 pacientes em que eles ficavam tremendo a todo momento. Então, ao mesmo tempo que a pessoa estava em movimento, né, essa pessoa ela não tinha controle sobre os seus movimentos. Então, por isso que ele deu o nome de paralisia agitante. Somente depois de 50 anos da sua morte, né, a gente teve um cientista que tentou estudar mais a fundo essa doença que fazia com que as pessoas ficassem tremendo, e ele encontrou o artigo de James Parkinson. Essa pessoa foi Jean-Martin Charcot, né? Ele que era francês, e assim que ele descobriu e começou a pesquisar, ele colocou o nome de doença de Parkinson, em homenagem ao James Parkinson. Então, o que é a doença de Parkinson ou mal de Parkinson? Né? Ele é um distúrbio do sistema nervoso central, que afeta o movimento. Então, o sistema nervoso central, como a gente viu na última aula, ele faz parte do cérebro e da espinha dorsal. Então, mais especificamente, ele acontece no cérebro. Tá? E ele acomete os movimentos basicamente dos idosos. Então, conforme você vai tendo a deterioração do seu cérebro, né, ele vai ficando mais velho, você vai perdendo o senso de movimento, só que isso de uma forma mais agressiva para quem tem o mal de Parkinson. Ele vai se desenvolvendo conforme o passar do tempo, né? Então, se você vai ficando mais velho, você não tem jeito, você vai perdendo um pouco dos seus movimentos, um pouco da sua energia, e quem tem o mal de Parkinson perde isso de forma de moderada a muita, vamos dizer assim. E isso acontece por conta da diminuição da dopamina. E o que é a dopamina? A dopamina ela fica ali acontecendo nas sinapses, né? E ela transmite as mensagens conforme vai chegando os sinais elétricos, né? Os pulsos elétricos. Então, se você tem pouca dopamina ali, né? Que é uma parte química que acontece na transmissão de mensagens, você não tem essa transmissão de mensagens ou tem uma transmissão errada da mensagem, que é o que acontece com o Parkinson. Então, essa dopamina ela ajuda no movimento, já que ela é basicamente do sistema nervoso, né, motor, e você consegue controlar os seus movimentos e também ajuda no controle motor automático. Né? Então você não precisa pensar quando você vai mexer um braço, por exemplo. Você consegue mexer isso automaticamente. Né? Você não tem que ficar pensando muito para que isso aconteça. Então a dopamina ela faz com que isso se faça de forma automática. Quando você tem pouca dopamina, esses movimentos começam a ser descontrolados. Então é por isso que você tem essa tremedeira das pessoas que têm mal de Parkinson. Porque a pouca dopamina ela meio que distorce o sistema, né, as mensagens que por ali passam. No cérebro, a gente tem uma área que a gente chama de substância negra. Tá? Essa substância negra, você tem ali uma alta fonte de dopamina, e quando você tem uma falta de dopamina também nessa substância negra, você tem alguns sintomas e alguns sinais do que a gente pode ter como Parkinson. Então você consegue perceber mais cedo quem pode ter Parkinson ou não, dependendo de como estiver essa substância negra. Né? Você não vai ter Parkinson tão cedo. Né? Quem tem 25 anos, por exemplo, não vai ter Parkinson.
mas tem algumas análises que fazem através da substância negra que pode indicar que futuramente, quando você estiver mais velho, você vai ter o mal de Parkinson. E quais são os sintomas do mal de Parkinson, da doença de Parkinson? Primeiro, lentidão motora, então você começa a ter os movimentos mais lentos, você tem que começar a pensar de uma forma mais focada no movimento que você quer fazer, né? Não é de forma automática. Por exemplo, todos os movimentos que eu estou fazendo aqui, de falar, mexer o braço, tudo isso está sendo de forma, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar no movimento que eu quero fazer, tudo isso está acontecendo de uma forma automática, eu não tenho que pensar com muito foco nisso. Quando você tem o mal de Parkinson, você tem que focar demais no movimento de um segmento só. Então, para mexer um braço vai ser muito mais difícil do que da forma que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Rigidez entre as articulações, principalmente no punho, cotovelo, ombro, coxa e tornozelo. Então, para você fazer uma flexão, uma extensão, é muito mais difícil e geralmente doloroso. Então, às vezes, você vai ver muitos idosos que têm a mão meio que fechada assim. Por quê? Porque a mão está rígida e ele não consegue abrir de forma voluntária, né? Tem dificuldade. Tremores de repouso, né? Então, quando você está sentado, você fica tremendo. Você vai ver isso num vídeo daqui a pouco que eu vou colocar aqui. E ele não consegue em nenhum momento ficar parado. E isso acontece basicamente nos membros superiores, que é do tronco para cima. Desequilíbrio, então as pessoas não conseguem ficar em pé. Muitas vezes tem que usar bengala para poder se sustentar. E pode ter outros problemas, né, como diminuição do olfato, alterações intestinais, problemas na hora de dormir. E o problema do mal de Parkinson é que não tem cura, mas existe tratamento. Então você tem formas de amenizar o problema, mas é um problema que vai ser para o resto da sua vida. Então a gente tem aqui, como a gente também vai ver no próximo vídeo, um dos fatores que é o canabidiol. Tá? Ele que tem uma forma de atuar um pouco diferente dos outros tratamentos e pode ser meio que uma salvação hoje em dia. Então, o que é o canabidiol? Ele é um extrato de óleo da cannabis. Então, é a maconha? Não, ele não é a maconha. Ele é um extrato da maconha, né? E a maconha ele tem duas substâncias basicamente. Uma é o THC que é responsável pela parte alucinógena. Então, essa parte é retirada, ele não é usado para usar como remédio do mal de Parkinson. E o CBD, ele que estimula a produção de dopamina, né? Na verdade, existem duas teorias. Uma é que ele age como a própria dopamina nas sinapses, né? E a outra é que ele estimula o seu corpo a produzir a dopamina, já que o próprio corpo ele tem um canabidiol e esse canabidiol vai fazendo com que a dopamina circule, né? Ele tenha as suas propriedades ativas no seu cérebro. Se você tem pouca dopamina, você não tem as informações. Então, o canabidiol ele estimula a produção dessa dopamina e a dopamina ajuda na transmissão das informações e você consegue amenizar a dor e também controlar os seus movimentos. So quickly. The wife's coming back. Did you guys eat lunch? 20 a.m. A person like me could really use marijuana. It makes me pretty angry that I can't get it in my home state. E falando sobre os tratamentos mais tradicionais,
A gente tem os medicamentos que repõem parcialmente a dopamina, então ele não vai agir como canabidiol, né, mas ele vai agir também repondo essa dopamina e vai ser usado para o resto da vida, assim como o canabidiol. Como foi dito, é uma doença que não tem cura, né, então ela é crônica, ela é para o resto da vida. E, além dos medicamentos, você tem que ter o apoio de fonoaudiólogos, de nutricionistas, psicólogos, né, fisioterapeutas. Por quê? Porque tudo isso é uma cadeia para você poder ter uma vida melhor, né? E isso também pode ser ajudado antes de você ter o mal de Parkinson. Então, a vida que você teve na infância, na adolescência e na parte adulta, ela pode influenciar em como o mal de Parkinson vai te atacar quando você estiver mais velho. Tá? Então é isso, gente. Valeu.